eu cresci, graças a Deus, eu cresci ouvindo coisas boas. Então, assim, por causa do meu pai mesmo, e por causa da minha mãe. Então, existe uma coisa muito interessante que a criança absorve coisas ela às vezes não é a intenção, mas ela absorve, né? Uhum. Então, eu acabava absorvendo. Meu pai, hoje ele conta pra mim, né, que às vezes ele treinava na sala ao lado e, do nada, às vezes eu começava a reproduzir na voz o que ele estava lendo na partitura. E, às vezes, ele conta pra mim que ele ficava intrigado, ele falava, meu, como é que ele tá reproduzindo isso? E às vezes eram coisas difíceis, mas é que já estava dentro de mim Sim. algo ali da parte de Deus, e eu defendo que o dom ele não é nada sem lapidar. É. Mas já existia um trabalhar de Deus dentro de mim, mas até esse momento que eu falei para vocês, eu nunca pensei em cantar profissionalmente. Eu gostava de ouvir música, eu gostava de cantar, mas sentar para estudar um instrumento, vixe. O pastor fala, né, que o dom, você não tem o dom te tem, né? Exatamente. Porque ele é mais forte que você e em algum momento ele vai ser colocado para fora. E é uma coisa que você faria de graça. Com certeza. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Nery e eu estou sempre ao lado da minha princesa. Olá, pessoal, eu sou a Elaine Nery. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Meu Deus do de céu, peso. hoje o cara é top demais, hein? Anuncia aí, que esse aí você batalhou pra trazer. Esse eu batalhei desde fevereiro, querer trazer ele, mas ele veio. Rodrigo Mozart. E aí, galera, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. A honra é minha, viu? O culpado é eu de não ter vindo aqui antes, gente. Mas é uma honra ter aí com vocês. Tudo tem um momento certo. Como disse o Fernando semana passada, tudo tem um momento certo. Isso. E eu tenho um recadinho pra você. Oi, Emerson. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim falar da Rosilô. A Rosilô é uma marca de cosméticos. Nós temos 2 linhas de perfume. O Estações, que ele é um perfume feminino, é uma fragrância floral, bem frutal, gourmandzada. E nós temos uma linha unissex, masculino e feminino, que é o Mergulhe. Ele é uma fragrância bem fresca. A durabilidade desses produtos é no mínimo de 8 horas. Para adquirir os nossos perfumes, utilize o QR Code que está na tela ou entre em nosso Instagram, o link está na bio. O Instagram é @userose.lo. Pessoal, já estamos de volta, nós estamos aqui na Tizan. Sem dúvida, o melhor lugar para você fazer o seu conteúdo, tá? Nós estamos aqui em Alphaville, não existe custo-benefício melhor aqui na região, tá? Entre em contato aí com o pessoal, vai ter aí o @, fala aí que a galera vai fazer um preço top para você vir gravar aqui com a gente. Lembrem de compartilhar esse link, encaminhar para o maior número de pessoas e também de se inscreverem no nosso canal, hein, pessoal? Se inscreva no nosso canal. E aí, Mozart? Tamo junto. Inclusive, eu me inscrevi lá. Ó, pessoal. Então, já disparei pra uma galera já. Isso galera, aí. mas cadê? Eu falei, toma aqui, ó. Já segue aí, já. Tamo isso junto. aí. Mozart, cara, muito feliz em ter você. E, assim, queria conhecer um pouquinho mais, né? Além de todo o talento e toda a unção que você carrega, que a gente percebe quando você está ministrando. Mas eu queria conhecer um pouquinho, aí ter um pouquinho mais de intimidade aí com você. Quando você nasceu, a tua família, ela é da onde? Natural de São Paulo mesmo, né? Uhum. Ou melhor, vamos resumir aqui. Minha mãe é da Bahia e meu pai é de São Paulo, de Rancharia, né? Oh, e conheço eu sou natural Rancharia. de São Paulo mesmo. Conhece? Rancharia também? Não, eu conheço. Meu pai fez um trabalho lá uma época e eu fiquei lá uma semana lá. Cara, eu já fui Calor, lá. hein? Calor. Então, eu fui, mas quando eu fui era muito pequeno, né? Mas meu pai é de lá e eu sou natural daqui de São Paulo mesmo, daqui de Carapicuíba, aqui do lado aqui. Terra boa. E minha mãe é da Bahia, né? E qual o nome deles? Minha mãe chama Leni e meu pai chama Adão, né? Certo. E você tem mais irmãos? Tenho mais 4 irmãos. Um irmão e mais 3 irmãs. Nossa, é tanta gente que lembrar aqui. Todos eles também são cantores, todos são músicos. Isso. Cara, uma família de adoração, então. Sim, na verdade, minha mãe, ela cantava com a irmã dela, né? Não chegaram a gravar, mas cantaram por muitas igrejas mesmo. Meu pai, ele sempre foi músico desde jovem, né? Foi músico também. E eu, de casa, fui o último a aprender música, né? Como eu falei já com você.
meu plano nunca foi música, né? Meu plano nunca foi ser músico, ser cantor. Mas Deus tinha planos que não eram os meus, mas eram verdade. os melhores planos, né? E como que foi a tua infância ali, amigo? Você aqui em Caracas e Sim. frequentava alguns lugares? Você é crente desde quando Desde o nasceu? berço, como o pessoal fala, né? Aham. Ainda que filho de peixe nem sempre peixinho é, mas nasci no berço cristão, sim. Gosto de dizer que eu fui criado nos bancos da igreja, né? Meu Ah, que pai, ele legal. sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre vi meu pai regendo, coral, orquestra, né? Servindo. E eu cresci ali naquele ritmo, né? Mas eu vivi um tempo aqui em São Paulo. Meu pai, como ele é aposentado do quartel, Uhum. depois ele foi embora para Dourados, né? Uhum. Aqui é Mato Grosso Mato do Sul. Grosso. Isso. E isso aí eu fiquei um tempo lá, depois voltamos para São Paulo. Depois a gente foi passar um tempo no interior de São Paulo. Ele foi para Lins. De Lins a gente Nossa, Lins eu foi... tenho uma ligação forte com Lins. Minha mãe é de Lins. Aí, ó, tem algo aqui acontecendo aqui. Tem um mistério aqui, Isso, cara. tem um mistério aí. Tem um mistério aqui. De Lins a gente foi para Marília. Descobri que são parentes. Daqui a pouco nós vamos descobrir que são Olha que parentes. eu tenho uma história boa, depois eu vou te contar. Viu? É. Aí de Marília a gente foi para Araçatuba. De Araçatuba a gente voltou para São Paulo. Só lugar quente, Brasil. Só quente, Jesus querido. E aí de São Paulo, meu pai voltou pro interior. Aí eu já era de maior, né? Aí eu falei, pai, a partir de hoje, então, Eu me viro. vou ficar aqui. É isso aí. É. Estamos aí até hoje. Mas né, durante esses locais, assim, essas cidades que você teve, você servia em alguma cidade, em alguma igreja, cantando, alguma coisa do tipo, ou não? A minha história com a igreja sempre foi assim. Eu ia porque meus pais iam, né? Tipo, não me sentia um desviado, mas eu não tinha uma conexão com a igreja a nível de propósito mesmo, de estar ali. Eu ia. Não tinha a sua experiência ainda. Não tinha. Mas eu via meus pais fazendo. Então, assim, eu cantava nas crianças, cantei nos adolescentes, mas eu não tinha aquela conexão particular com Deus, assim, de entender o que Deus queria de mim ali na igreja, né? Mas, assim, os melhores exemplos eu tive, não só dos meus pais, mas de outras pessoas que eu admiro até hoje, pessoas que não gravaram CD, tão pouco eram profissionais, mas foram exemplos da melhor forma possível para mim, né? Mas quando eu completei 15 anos de idade, como eu falei para você, eu estava na cidade de Marília, ou melhor, na cidade de Lins. Eu não tinha o plano de ser cantor, mas eu comecei a entrar numa certa crise de identidade, de estar na igreja, ver algumas pessoas fazendo algo e eu não me encaixar, né? E eu falava, meu Deus, um canta, outro prega, outro toca, e eu falava, e eu? E meus planos fora da igreja era ser jogador de futebol e o segundo plano era ser desenhista, né? Que eu sempre gostei de desenhar. Ainda desenho um pouquinho, mas nada profissionalmente. E o futebol? E o futebol. E o futebol? Eu Marca confesso, gol da canelada? Eu era bom, cara. Eu era bom. E eu até falava pra minha mãe esse tempo atrás, ela falou assim pra mim, eu deveria ter deixado de ser jogador de futebol. Eu falei, mãe, não mexe nesse negócio aí não. Deixa pra lá. Mas eu me lembro que aconteceu algo muito interessante. Eu me lembro que eu cheguei para minha mãe um dia e falei assim, mãe, vai ter um peneirão. E teve, de fato, na cidade de Lins. E eu me inscrevi ali, mesmo sem falar com eles, eu me inscrevi. Aí cheguei para ela e falei, mãe, vai ter um peneirão. Se eu passar, eu vou vir aqui para Campinas. Eu nem sabia onde ficava Campinas. Tá bem longe lá. Lá em Lins. Mas eu comecei a construir meus planos ali. E aí eu peguei e falei assim para minha mãe, eu vou fazer esse peneirão. Se eu passar, eu vou ser jogador de futebol profissional. E minha mãe não levou muito a sério, até porque tem coisa que as crianças falam, né? Enfim. Aí eu me lembro que eu passei nesse peneirão lá. E aí quando eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe, e falei, passei, desenhei o plano ali pra ele, aí minha mãe foi a primeira a falar, não vai não vai. Aí eu falei, bom, tem que conversar com meu pai, né? Minha mãe não deu certo, geralmente o caminho é inverso, né? Falar com o pai não deu certo, falar com a mãe, que a mãe dá um jeito. E aí eu fui falar com meu pai falou não, e ali nasceu a minha crise existencial, minha crise de identidade dentro da igreja, porque eu comecei a associar, porque eu falava assim, minha mãe falava que não era o que Deus tinha para mim, e aí eu falava, mas eu não faço nada dentro da igreja. Aí eu me lembro que eu comecei a cultivar essa dúvida, e graças a Deus, porque foi a dúvida que me libertou, né? E aí eu me lembro que um dia, resumindo, eu cheguei um dia no culto,
E aí eu vi o pregador falando assim, você não pode ficar aqui 2 horas do seu culto, esquentando esse banco aí sem saber aquilo que Deus tem para você. Deus tem um propósito. E aquilo começou a entrar dentro de mim, sabe? E eu não tinha nenhum sonho de ser, de fato, cantor, nem nada. Embora eu já cantava, já ouvia meu pai treinando o instrumento em casa. Sim. E meu pai, graças a Deus, ele nunca me forçou. Como Sim, eu falei para você, sim, ele sim. nunca foi aquele pai de falar, não, eu sou músico, você vai ser músico, eu sou do quartel, você vai ser do quartel. Não, meu pai sempre foi na maciota, se um dia se conhecer, você vai lembrar disso, que meu pai é bem tranquilo. Mas eu lembro que, ouvindo o pregador falar, eu comecei a orar por dentro do meu coração aqui, comecei a falar com Deus. Aí eu me lembro que eu falei assim, Deus, se realmente é o Senhor que está falando comigo, eu preciso saber. Porque aqui, ó, todo mundo, um canta, outro prega, e eu tô aqui sem saber o que o Senhor quer de mim. Eu questionava com a minha mãe, eu falava, mas eu vou lá, vou ficar sentado lá do lado da senhora, eu não faço nada. E toda aquela crise era um trabalhar de Deus para colocar as coisas no lugar, Sim, né? sim. E aí eu me lembro que na segunda-feira, eu gosto de contar isso aí, onde eu vou cantar, principalmente quando é trabalho de jovens, como eu vou até participar de uma conferência nesse final de semana. Certo. Né? E justamente o tema é identidade, né? Olha que legal. Olha só. Aí eu me lembro que na segunda-feira eu tinha um papel lá na minha casa que era buscar pão. Nós éramos em 5, cada um fazia uma coisa. Sim, dividindo as tarefas. O seu era alimentar o povo de manhã. Isso, buscar o pão. E aí eu me lembro que eu fui buscar o pão. A palavra do pregador tinha sido no domingo. E aí na segunda, quando eu tô chegando perto do farol, assim, um cara passou de bicicleta. Nunca vi aquele cara na minha vida. Nem aquela vez, nem nunca mais. Ele desceu da bicicleta e gritou meu nome. Rodrigo, aí eu virei para trás, olhei, tinha um monte de gente perto de mim, né? Aí ele pegou e falou assim, desceu da bicicleta do outro lado. Ele não veio, não atravessou a rua para falar comigo. Ele falou do outro lado. Ele falou assim, Deus manda te dizer que ele vai te usar no louvor. Meu Deus do céu, cara. Poucas pessoas sabem disso. E aí eu fiquei meio sem saber. Quantos anos né? você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Aí eu me lembro que eu peguei, amém, amém. Ele falou, ó, pode acreditar, Deus vai te usar no louvor. Aí eu guardei, fui, cheguei em casa, até contei pra minha mãe, aconteceu um negócio ali, enfim. Quando foi na quarta-feira, eu fui na igreja com a minha mãe, que eu também era muito quietinho, então minha mãe ia pra consagração, eu tinha que ir junto, porque senão eu ficava dando trabalho em casa, né? E meus irmãos não queriam ficar cuidando de mim, enfim. E na consagração, Deus usou uma irmã para falar comigo de novo. Na mesma semana. A confirmação. De novo. Aí ela chegou para mim e falou assim, Deus vai te usar no louvor. E aí eu comecei a entender aquilo que eu tinha perguntado para Deus no domingo. Quando foi no final de semana, no domingo, Deus usou outra pessoa para falar comigo. Aí essa pessoa, eu não me lembro bem, mas de tudo que ela falou, mas ela falou assim, Deus vai te usar no louvor e vai te usar na palavra. Começa a se dedicar. Aí, naquela semana, eu tinha certeza do que Deus queria de mim e eu abri meu coração. E foi assim que começou. Meu Deus, olha só, Elaine, que forte. E foi separado, Aí. Foi separado. Que benção, cara. 3 vezes seguida, né? Na mesma semana, para não ter dúvida para mesmo. não ter dúvida. Mas você não tinha vontade de tocar, por exemplo? Por exemplo, no louvor, você pode cantar ou pode tocar. E quando você cantava, você já era um cara que demonstrava ter alguma afinação, algum talento para isso? Sim, por causa do meu pai. Eu cresci, graças a Deus, eu cresci ouvindo coisas boas. Então, assim, por causa do meu pai mesmo, e por causa da minha mãe. Então, existe uma coisa muito interessante que a criança absorve coisas que ela às vezes não é a intenção, mas ela absorve, né? Então eu acabava absorvendo. Meu pai, hoje ele conta pra mim, né? Que às vezes ele treinava na sala ao lado e do nada, às vezes eu começava a reproduzir na voz o que ele estava lendo na partitura. E às vezes ele conta pra mim que ele ficava intrigado, ele falava, como é que ele tá reproduzindo isso? E às vezes eram coisas difíceis, mas é que já estava dentro de mim algo ali da parte de Deus, e eu defendo que o dom ele não é nada sem lapidar. Mas já existia um trabalhar de Deus dentro de mim, mas até esse momento que eu falei para vocês, eu nunca pensei em cantar profissionalmente. Eu gostava de ouvir música, eu gostava de cantar, mas sentar para estudar um instrumento, vixe,
O pastor fala, né, que o dom, você não tem o dom te tem, né? Exatamente. Porque ele é mais forte que você e em algum momento ele vai ser colocado para fora. E é uma coisa que você faria de graça. Com certeza. Né? Mesmo que não tivesse um retorno financeiro, você acaba fazendo aquilo. E aí você começou você entrou no louvor nessa igreja, então, lá em Lins, não? Não. Aí de Lins eu fui para Marília. E aí Deus já começou a falar comigo. Quando eu estava na cidade de Marília, eu me lembro que do nada lá, o meu pai ele foi montar uma orquestra. E aí a galera que eu conheci, todo mundo começou a querer entrar na orquestra. E despertou em mim, despertou a vontade de aprender a tocar saxofone. E até então, eu volto a dizer, eu já cantava no grupo de adolescentes, de jovens, mas nada profissionalmente. Mas uma coisa interessante é que, desde que Deus falou comigo, todos os meus planos, eles se tornaram secundários. Eu queria agora fazer a vontade de Deus. Eu não sabia como, mas eu ia fazer. E aí, quando apareceu essa oportunidade de aprender a tocar saxofone, eu falei, bom, é aqui que eu vou começar. E aí? Aí eu lembro que eu até falei para ele que eu falei assim com Deus, falei, se é para eu ser músico, eu vou ser o melhor que eu puder. E aí eu me derrubei a estudar. Aí comecei a estudar. Eu me lembro que eu tocava no instrumento. Todo mundo ali de casa teve um instrumento novo, né? Só eu que meu pai não teve condições de comprar um saxofone novo. Mas você foi também, não? Então. Você não quis uma gaita, né, cara? Gaita era baratinho, né? Você foi logo no sax. E aí eu me lembro que o meu saxofone, ele era cheio de borracha, assim, né? Ele era bem surrado. E assim, tipo, quanto mais eu tocava, mais ele deteriorava. Às vezes eu tava no meio do culto, assim, tocando. Às vezes arrebentava uma borrachinha, eu já não conseguia mais tocar aquele culto. Tinha que chegar em casa, meu pai arrumar ele para eu poder tocar. Mas assim, eu comecei a pegar gosto e Deus começou a me encher assim de graça para estudar. E eu comecei a aprender. Aí aquilo que às vezes levava-se, sei lá, 6 meses a 1 ano para aprender, eu comecei a pegar tanta vontade de estudar que eu estudava em meses, em 3 meses, em 4 meses. Tanto é que em 1 ano eu consegui uma bolsa de estudo aqui em Tatuí. Ou melhor, em 6 meses eu consegui uma bolsa de estudo aqui o conservatório? Um conservatório. Eu conheço o conservatório. E eu me lembro que o rapaz fez a prova comigo, ele deixou bem ciente. Ele falou, ó, você não tem tempo de músico para conseguir essa vaga, mas o seu som, ele tá pronto. Cara, eu tinha 6 meses de música. Caramba, meu. E assim, de teoria eu não sabia quase nada, mas eu tinha gosto de estudar. Minha mãe conta que às vezes ela escondia o saxofone, porque às vezes de noite, de madrugada, me dava vontade de tocar. E eu queria pegar o instrumento, minha mãe, não vou te dar, amanhã você toca. Mas era o trabalhar de Deus dentro de mim mesmo. Caramba. Porque não dá para abafar o som, né? Imagina. Não, saxofone não tem como. Não, e graças a Deus que você foi um cara que já demonstrou essa aptidão e já começou a tocar bem. Isso. Porque eu morava do lado de um cara que começou a tocar violino. Meu irmão do céu. Violino é terrível. Meu, violino é terrível, porque até o cara pegar o esquema certinho ali, né, pra Sim. soltar a nota limpa, cara, e era um fim farofofó lá, que o negócio, esse cara deixava a rua inteira. Meu Deus. E o meu irmão, ele é músico também, e o meu irmão com bateria. A gente até brinca lá, porque teve um... A gente fez um quartinho de estudo pra ele lá no quintal, lá, né? Sim. E... O cativeiro. Fez um cativeiro, era mais ou menos isso. E só que era meio que germinado com a parede do vizinho, cara. Meu e aí Deus. a mulher... Faleceu. Descansa no Senhor. E aí a gente zoou com ele até hoje, fala que ele matou a Meu senhorinha Deus, lá, mano. Ele tocava bastante lá. Meu irmão, ele estuda desde os 12, hoje ele tem ó. 37 e faz aula com grandes músicos, né? Meu irmão é um grande baterista mesmo e mesmo assim não para de estudar. Ele não para de estudar, mas ele tem o dom também, né? Ele tem o dom. E eu gosto muito de música, demais, eu gosto demais. E em um certo momento eu fui tocar ali o contrabaixo, mas eu gosto tanto de música, Mozart, que eu falo assim, como eu não consegui tirar o som que eu queria, eu parei. Eu falei, não, o contrabaixo não me merece. Então deixa os meninos que eu vejo lá, que tocam bem. E a gente se deu bem porque as duas famílias musicais, né? A família da Elaine também veio da música, né? Meu pai toca violão, sempre tocou violão, guitarra, contrabaixo, e os meus irmãos, né, o do meio na percussão e toca cavaquinho também.
E o caçula que você botou no mundo, Que é. ele totalmente Rapaz. autodidata. Ele Aí tem... Canta, toca. O cara é fera. Foi uma das coisas que aproximou eu da Elaine. Muito Mas legal. e aí você começou lá com o instrumento Isso, comecei com saxofone. nessa E aí, orquestra. Nessa orquestra. E era uma orquestra, assim, de jovens, né? Não Que foi igreja só que era, eu, né? Mozart? Era a Assembleia de Deus, Ministério do Belém mesmo, na Aham. cidade de Marília, pastor Elande Mariana. E eu gosto de falar que não foi só a minha vida que mudou com o nascimento dessa orquestra, né? Tinha muitos jovens que hoje uns são pastores, outros nem músicos mais Nasceu são, vários mas ministérios ali. exatamente. Foi um momento que Deus separou ali, preparou para desenvolver o ministério de muita gente, né? Que Tanto que legal. hoje eu falo com uns que estão fora do país Que legal. e que conviveram esse momento ali comigo, Lá no interiorzão, no né? interior. Então você vê que não é o lugar, né? É, É a entrega, né? foi algo muito, muito diferente. Eu gosto de dizer para as pessoas que quando você está no caminho certo, aquilo que é difícil para alguns se torna muito fácil para você, né? Eu não encontrava dificuldade. Não é soberba dizer Não, sim, isso, sim. mas tudo que eu pegava para estudar era fácil. Era fácil. E eu sabia de alguma forma que aquilo era fácil. Eu sabia que não era de mim. É esquisito isso. É esquisito, não. É bonito isso, né? Eu sabia que não era de mim aquela facilidade. E aí, quanto mais eu via que era fácil, mais eu queria. E aí foi quando, do nada, eu comecei a despertar o desejo de cantar. De cantar. Eu já cantava, mas agora eu queria cantar profissionalmente. Aí eu comecei a despertar. E aí eu me lembro que chegou um professor chamado Nelson, que era um cantor lírico. E aí, quando ele falou que ia dar aula de canto pra galera, aí meu coração bateu mais forte. Aí eu falei, nessa época eu já curti uns black. Sempre gostei de ouvir black music, né? Aliás, o Álvaro Tito é um amigão meu. Você deveria trazer o Álvaro Tito aqui, cara. Opa, vamos de fazer verdade. esse convite aí. É um cara muito especial e é um cara que Deus usou pra ajudar, assim, na minha formação vocal no início. Uhum. Depois, o próprio Marquinhos Gomes foi uma pessoa também Sim. que eu me espelhei muito. E aí eu me lembro que eu fui fazer esse curso, fiz 6 meses de curso intensivo. Foi um curso muito, assim, carregado, bem difícil, porque eu não sabia nada, então eu aprendi tudo do zero. Mas foi os 6 meses, assim, que foram um divisor de água na minha vida vocal. E depois daquele curso, eu saí daquele curso, de fato, sabendo cantar, profissionalmente. Não Sim. só cantando por hobby, mas sabendo como cantar de fato, as técnicas. E todo nesse meio tempo aí do trabalhar de Deus na minha vida, essa facilidade me dava cada vez mais ânimo para estudar. Mas uma coisa que eu gosto de externar sempre, eu não estudava para cantar, para gravar CD, não estudava para tocar profissionalmente fora da igreja. Eu queria chegar no domingo e não dar trabalho. Eu queria chegar no domingo, subir no púlpito, entregar o meu melhor e sair dali com a alma alegre, sabe? Sim. Essa era a minha vontade. Só que Deus tinha outros planos que não eram os meus, né? Tanto que o plano de gravar CD, de viver de música profissionalmente foi nascendo aos poucos, né? E aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Aí eu me lembro que quando foi mais ou menos perto de 1999, eu tive uma conversa com meu pai. Certo. Muito, muito interessante. Eu falei assim, pai, o que existe depois disso aqui? Porque eu já tocava na orquestra, eu já tinha uma facilidade, eu já comecei a tocar em casamento, comecei a acompanhar outros músicos, e eu tinha 2 anos de música. Não tinha tanta bagagem assim, mas a facilidade já existia ali. Aí eu me lembro que meu pai pegou e falou assim, filho, eu vou te ensinar algo aqui que você vai levar para sua vida. Aí eu peguei e falei assim, eu quero saber qual é o caminho. Essa era a pergunta que eu falava pro meu pai, o que eu tenho que estudar agora? Porque tudo que ele me passava, eu conseguia fazer. Aí ele falou assim, peraí, filho. Aí ele abriu a Bíblia. Aí ele começou a me contar algumas coisas sobre a Bíblia. Não me recordo tudo hoje, mas eu me lembro dessa parte que ele falou assim, filho, estude para ser o mais técnico possível. Estude para ser o melhor possível no seu instrumento. Só que todas as vezes que você subir no púlpito, todas as vezes que você pegar um instrumento para tocar para Deus, a sua unção precisa superar a sua técnica. Eita, glória, é isso porque aí. senão não tem cura, não tem libertação, não tem transformação. E aquilo ali foi de certa forma, foi um balde de água fria,
Mas foi ali que eu entendi que Deus não me queria somente na música. Artisticamente. Exatamente. O que Deus queria comigo era além de música. Aí foi quando eu descobri algo totalmente diferente. Daquilo que eu enxergava partitura, enxergava um bom som, um bom timbre. Eu comecei a enxergar a vontade de Deus de fato, o propósito. Aí aquilo começou a clarear. Aí eu comecei a cultivar outra coisa. Aí eu estudava menos e buscava mais a presença de Deus. Eita, e aí as glória. coisas começaram a acontecer. Seu pai teve a sabedoria, né, de te Muito. mostrar que o dom não era seu. Não. Não, Aí mas ele eu acho que é muito válido o que você está falando, porque eu já participei, né, de grupo de louvor e tal, e realmente, assim, os ensaios era aquela coisa técnica, e você não via essa orientação do parte de quem estava ali ministrando, Sim. né, ou até por parte de quem estava pastoreando a igreja, dessa questão de levar para o lado do crescimento espiritual, né? Porque Espiritual. realmente o louvor ele tem uma grande capacidade de libertação, que eu já vou contar Muito. daqui a pouco também, deixar Vamos um chegar lá. mistério aí. Uma coisa que eu gosto de falar é que a gente precisa entender algumas coisas que faz a diferença na vida da pessoa que canta ou que prega, enfim, que desenvolve alguma coisa na igreja. Aquilo que Deus quer fazer ali naquele momento vai acontecer. Se você for, se eu for, se a gente não for. Sim. Fazer parte disso não tem nada a ver com a minha capacidade. Tem a ver com a minha disposição. Não tem nada a ver com a minha entrega técnica somente. A minha entrega técnica, eu tenho que oferecer, lógico. Por quê? Porque eu tenho condições de estudar, eu tenho que fazê-lo. Uhum. Mas a parte espiritual é eu entender que daqui para frente é Deus que vai fazer. Nem sempre eu vou saber aonde Deus vai chegar. A única coisa que eu preciso fazer é estar ali e me permitir ser usado. Verdade. Então, assim, o nosso querer, ele sempre vai vir em segundo plano. Uma vez, eu vou contar uma experiência rápida. Uma vez eu ouvi de um cara falando assim para mim: você não tem medo de gravar um CD e não fazer sucesso? Você não tem medo de do nada você se frustrar, tudo aquilo que você planejou não dá certo? E eu ouvindo ele falando, né? E não é tão simples responder isso, né? Aí eu falei, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. É porque o ego, né? Exatamente. Mas eu me lembro que ao mesmo tempo que ele falava aqui comigo, eu comecei a orar, eu falava, meu Deus, que pergunta é essa? O que eu vou responder? E eu me lembro que Deus tomou minha boca. E eu comecei a falar com ele assim, e se o propósito de Deus para minha vida não é fazer sucesso? E se o propósito de Deus para minha vida é ser conhecido dentro da minha casa? E se o propósito de Deus para minha vida é cantar e minha mãe sentir a presença de Deus? O que vale mais? Eu querer ganhar o mundo e ter a ausência do propósito de Deus, ou viver aqui, ainda que seja pequeno aos olhos dos homens, mas 100% a real vontade de Deus? O que vale mais? E aí ele começou a olhar para mim e ele me falou assim, eu espero te ver daqui a um tempo, para ver se essas suas palavras realmente vão acontecer na sua vida. E graças a Deus, estou aqui com 40 anos e não há outra vontade em mim a não ser viver o propósito de Deus. Verdade. E eu sei que se eu correr fora do propósito de Deus, as coisas vão dar errado. O Mozart, a pessoa quando tá assim, participando de um grupo de louvor ou começa a se despontar assim, numa pregação quando é muito jovem, ele automaticamente, quando ele se coloca nessa questão de vulnerabilidade, né? Sim. De exposição, realmente o pessoal tem gente que comenta mesmo, até onde vai isso, né? Exato. Até onde ele vai conseguir chegar, o que ele vai conseguir fazer. Mas é realmente o que você falou, enxergar o propósito de Deus e colocar a vontade de Deus acima de qualquer coisa, né? E com isso, você sofreu alguma retaliação? Muito. Muito jovem, assim? Muito. Muito. Eu tive algumas experiências que me marcaram muito, tanto do lado dentro da igreja como fora da igreja. Dentro da igreja, muitas pessoas falavam para mim, cara, você tem que cantar esse tipo de música, você tem que cantar isso, tem que cantar aquilo. Não, cara, isso aí não dá certo. Não, esse jeito que você canta. Eu já cheguei a orar e falar para Deus, Deus, tira essa facilidade de mim, porque acho que eu tô incomodando. Meu Deus. E Deus usar uma pessoa para falar para mim, não muda, e aí de você se mudar a tua forma de adorar. É dessa forma que eu quero te usar, coisas que acontecem. E fora da igreja,
eu também já me deparei com situações onde eu estava... eu vou contar só uma. Eu trabalhava num estúdio de propaganda, né? Foi ali que eu aprendi a gravar jingle, fazer propaganda, música de política, enfim. Eu trabalhava lá praticamente o dia inteiro gravando essas coisas e não ganhava tão bem. Não tinha carro, andava a pé e era longe. Nessa época eu estava na cidade de Araçatuba. Era longe. E aí eu me lembro que um dia, um cara muito rico, inclusive ele era dono do estúdio, ele pegou e falou assim para mim: Rodrigo, vamos conversar aqui. Aí eu peguei, parei, ele falou assim: eu vou gravar seu CD. Eu vou gravar seu CD, eu vou mudar a sua vida. Ele falou pra mim: eu vou investir na sua carreira, eu vou fazer tudo que você quiser. E eu falei: meu Deus, é agora. Tô pronto. É agora, essa é a oportunidade que eu queria. Aí ele falou assim pra mim: só que tem que ser música secular. Eu falei: não posso. Naquele dia, eu fui embora a pé. Naquele dia, nada mudou. No outro dia, não apareceu dinheiro do nada na conta. Não aconteceu nada, mas eu estava feliz. Por quê? Porque eu sabia que eu continuava vivendo o propósito. E assim, essas e outras portas apareceram constantemente. Mas, cara, eu me tremo de falar isso. Por quê? No final de tudo que eu fizer, só tem um fundamento, uma coisa que eu quero chegar: no céu. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Se tudo que eu fizer me levar até o céu, amém. Se o que vai me levar até o céu são 10 degraus, eu quero os 10 degraus. Se o que vai me levar para o inferno são 20 degraus, eu abro mão. É que, infelizmente, alguns cantores, alguns pregadores, algum que seja, volta a dizer, aqueles que têm uma aptidão, aquilo que Deus colocou para fazer dentro da igreja, eles querem viver algo além do propósito que Deus tem para eles. Aí se frustram. Se frustra porque viver o propósito é sempre gradativo. O propósito de Deus nunca vai te entregar aquilo que você não consegue administrar. Verdade. Para Deus, eu nunca pedi: Senhor, eu quero fazer sucesso amanhã. Não. Sempre pedi: Senhor, me dá um degrau de cada vez, para que eu possa administrar, para que eu possa voltar para casa tendo certeza que tudo que eu fiz lá era de Deus, não peguei nada de Deus e amanhã vamos recomeçar, vamos. Mais um degrau? Vamos subir mais um degrau. E na minha vida foi assim. Um crescimento estruturado, né? Exatamente. Um crescimento estruturado. Não estou falando que a melhor forma de caminhada é a minha, não, mas essa é a minha forma de ver o meu ministério, né? Eu estou falando que várias pessoas até mesmo dentro da igreja chegaram para mim e falaram assim: Rodrigo, eu vou investir na sua carreira. E Deus falou: não. Sim. E aí, o que eu vou fazer? Não, Deus, você não sabe de nada. Não, eu tô precisando, mas peraí, onde está minha fé? No propósito que Deus tem para minha vida ou simplesmente na necessidade que eu tô passando? Se a Bíblia me ensina que Ele é quem cuida de mim, cara, eu preciso confiar. Eita, rapaz, é pregador ainda. Vamos deixar ele tomar uma aguinha aí. Vamos deixar ele tomar uma aguinha, enquanto isso eu tenho um recadinho para você. Pessoal, eu tô aqui hoje para falar da KL Flex para vocês. Eles trabalham com energias japonesas exclusivas como o Fi-Power, o Ion Balls e o MFP. E é uma tecnologia capaz de cuidar de todo o seu corpo. E eles têm diversos produtos, desde o bracelete até os colchões. Mas, principalmente, um dos produtos que fez a nossa vida ser transformada foi o purificador de água. Procura o Kleber e procura a Luciano. O QR Code vai estar na tela aí para você. É isso aí, Emerson. Estamos aqui mais uma vez para falar de um outro produto que a Moriá também trabalha, que são as caixas para Santa Ceia. Nós somos os maiores fornecedores do Brasil para caixas para Santa Ceia. Você que é envasador e está precisando de material para acomodar a sua Santa Ceia, fale conosco, tá? Aqui, ó, você tem uma caixa que comporta todos os tipos de suporte vendido no mercado para transportar a sua Santa Ceia. Nós temos também as caixas coletoras para você enviar via Sedex para todo o Brasil, que acomoda mais de 10 caixas. Nós temos as caixas personalizadas também. Coloque aqui o seu logo, a sua marca, tá bom? Escaneie o QR Code que vai aparecer na tela. Teremos um enorme prazer em te atender. Já estamos de volta. Elaine do céu, você tá vendo? Compartilha esse link, por favor. Mas só depois de se inscrever no nosso canal. Manda lá para todos os ministros de louvor que você conhece, meu irmão. Não vai arrumar confusão. Não, mas é o propósito. Sim. É o propósito, cara. Nada Tudo mais é de você propósito. entender o propósito e viver dele. Porque realmente, Mozart, às vezes você vê algumas coisas muito vazias, né? Muito.
muito vazia, que não tem estrutura, não tem um embasamento bíblico, não tem uma coisa assim, uma busca. E eu volto a dizer, né, porque assim, dentro da liturgia do culto, o louvor não tá ali no início à toa, Não. né? Uma guerra. Porque ele é aquilo que você... É o que prepara o ambiente. Isso, é o que está preparando o ambiente, né? Toda a sua entrega, né? Tudo aquilo que você coloca para fora, porque quem participou assim mais a fundo de Ministério de Louvor, ele sabe que a primeira música tem que ser aquela música que você tem que destravar a pessoa, tem que ser aquela música para chegar mais punk. E por final você vai levando mais para umas músicas de adoração, que é aquilo que já vem preparando para a palavra, né? Tava no caminho certo, irmão? Não, cara, eu tô aprendendo aqui com você também, viu? Eu tava no caminho certo. Tô Então, aprendendo. assim, é realmente ter a sensibilidade, né? Eu acho que o primordial é isso. Ter a sensibilidade de ver aquilo que Deus está separando para você naquele momento. Porque muitas vezes a gente fazia lista de música que ia cantar ali, 4, 5 músicas que ia cantar durante o louvor, e no meio você percebia que não é isso. Não é isso. Não é isso, é outra coisa. Isso já aconteceu com Qual você sua também. escolha? A Não, escolha. mas eu ensaiei. Não, e quantas vezes você não virava para um músico? Não, vamos trocar a música, um músico não ficava bravo? Mas peraí, quem tá comandando ali? Essa é a pergunta culto é que a pra gente tem. Deus, né? Exato. É Eu já virei, já teve a agenda de eu virar pros músicos e falar, gente, hoje é só indo da harpa. Ah, mas por quê? Deus tá mandando, filho. Vamos cantar indo da harpa. E eu tinha um monte de música. É o que aconteceu sábado, lembra? Foi sábado? Na FU? Na FU. Há 2 sábados atrás. Suede. É isso. A Foi gente na prepara. quinta-feira, no início. Na quinta-feira. Aí a gente prepara, mas Deus tem algo ali que Deus tá falando. Ih, não é isso não. Nós acabamos de ter uma conferência de jovens na nossa igreja, né? Há 2 semanas há atrás. 2 semanas atrás, e foi uma coisa assim, foi uma experiência única quem estava ali, né? Maravilhosa. O louvor comandou aquele ambiente, preparando aqueles jovens para toda a palavra que teve na sequência. Exato. E você viu que lindo quando Deus usou a Suede, né? Cara, ela preparou um monte de música, mas ela ficou, acho que 18 minutos na mesma música. E ela falou, eu não tô conseguindo mudar. Deus é isso. Às vezes você vai querer cantar 5 músicas, às vezes você não vai passar da primeira. E tá tudo certo. E o meu conselho, não força a barra com Deus. Senão Deus vai falar assim, vai lá, tenta. Ô, Mozart, é verdade. Ô, Mozart, deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá no início, lá você comentou que você começou a cantar também numa Assembleia de Deus. Sim. Era o Ministério de Belém. Belém. E aí depois você comentou que você começou a ouvir uma black music aí, tal, né, um swingão, tal, é isso aí, cara. E aí, em algum momento vocês começaram a cantar isso dentro da igreja ou não? Sim, sim. E como é que foi, irmãozão? Então, graças a Deus, meu pai sempre gostou de jazz, blues. Meu pai, ele é jazzista, saxofonista jazzista. Eu acho que uma próxima oportunidade eu vou querer trazer meu pai. Trazer o pai. É verdade. Deve ter muitas histórias. Tem, cara, ele tem muito mais do que eu. Seu Adão, tô te esperando, hein, seu Adão? Aí, ó. Será que você é mais fácil de trazer do que o seu filho? Olha lá. Aí, hein, pai? Fica a dica. Mas eu me lembro que eu sempre ouvi esse tipo de música dentro de casa, né? Então, assim, eu e meus irmãos, a gente sempre gostou de cantar. Cara, quando saiu aquele filme Mudança de Hábito, aquilo ali mudou não só minha vida, como a vida de muita gente, né? Então, daqui a pouco a gente estava cantando mais ou menos aqueles estilos de coral dentro da igreja. Sim. Só que assim, lógico, tinha uns que olhavam e falavam, meu Deus, isso aí não é de Deus, isso aqui lá. Mas a gente gostava. Então, assim, gradativamente, a gente começou a cantar algumas coisas. Eu me lembro que teve um outro DVD que influenciou muito a gente, antes do Kirk Franklin, porque o Kirk Franklin foi o boom, né, no Brasil, principalmente, mas o Ron Kenoly foi um cara que influenciou demais, né? Então a gente cantava muitas coisas também. Araboleal naquele baixo lá. Misericórdia. O cara entrando dançando com o baixo. Aí, ó, os baixistas, o sonho do baixista era tirar, né? Aí o cara pira, né? E aí, ó, eu lembro que muitos CDs deles foram traduzidos, acho que pela Bíblia da Paz, né? Que é o Cantai. Tem um outro CD lá, mas assim, acho que mais sucesso ali foi o Cantai. Foi.
Você teve um período fora de São Paulo, né? Sim. Aí, quando você retornou para São Paulo, dentro dessa linha aí de black music, gospel, né? Tinha uma igreja ali na Santa Cruz. Sim. Como é que era? Pedra Viva. Pedra Viva, cara. Sim. E a gente, acho que era de sexta-feira lá, né? Isso. Eu conheci muita gente lá, virei amigo Meu Deus. eu conheci lá o Robson, né? Robson Nascimento. Robson Nascimento. E também tinha outro rapaz que depois foi pra Trama. Como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele. Silveira. Silveira, a gente virou... Teve um tempo ali que a gente era bem amigo também. Agora Silveira faz tempo que eu não vejo o Silveira. Gente boa demais. Acho que tá morando pra cá também, hein? Sim, é um dos músicos mais talentosos que eu já conheci, Sim. cara. No Convivi Quarteto também. Feeling. Isso. Ixi, Templo Soul, Groove Soul. Isso, Rogério. Rogério. Poxa, só gente boa. Não, essa galera aí. Quando eu vi essa galera cantando, o Rob, o Silveira, o Feeling, FLG, o Serralheiro, cara, minha cabeça também foi lá pro espaço. Eu falei, meu Deus, isso aqui tem no Brasil. Cara, Foi é de top. verdade. Mas você chegou a frequentar lá Pedra Viva ou não? Sim, ia muito. Foi nessa época que eu conhecia a galera, né? Ah. Teve uma pessoa em especial, não poderia jamais deixar de falar o nome dele, que foi a pessoa que me ajudou em todo o meu trajeto, desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, que foi o Paulo César Baruch. Ah, sim. Ele foi a pessoa que me deu a chance de gravar meu primeiro vocal, e através dele eu fui conhecendo outras pessoas, através dele eu conheci o próprio Silveira, conheci o Robson Nascimento, conheci o Serralheiro, que a gente já falou, conheci galera do Raiz Coral, cara, fui conhecendo muita gente, e aí o point era o Pedra Viva, né? Pedra Viva. A famosa palhinha Pedra Viva, eu passei por lá, né? Não teve como. Ó, que Quem benção, hein? cantava tinha que passar, né? Que E eu benção. tinha um medo daquele negócio, cara. E era um groove que era um grave que batia no peito, Rapaz, assim, né, cara? E era muito bom. E E, cara, era muita top, gente cara. boa, né? Às Era. vezes eu me lembro que eu fui uma vez, eu não tô lembrado quem foi o cantor. Mas, cara, eram quarteirões de fila pra entrar. Era. Eu falei, meu Deus, cara. Eu mesmo fiquei lá, eu consegui entrar, tipo, quando eu entrei já tava cheio. Eu fiquei lá no fundo, lá, né? Foi a primeira vez que eu fui no Pedra Viva. Então, pra você ter uma ideia, nessa época eu morava em Itaquera. É do outro lado de São Paulo. E a gente pegava lá 2 linhas de metrô pra chegar lá e frequentar. Mas Dona valia a Helene, pena. que Não, pena que você não não. tava nessa época. Eu pensei que Não, você ia Não. junto. Não, a Dona Eu Helene me- chegou depois. É, A eu- Dona Helene entendi. chegou só na parte da reconexão. Entendi. Na parte mais pop. É. Entendi. Mas o Baruch sempre foi meu preferido. Não, ele, na verdade, Baruch foi é. o primeiro acho Muito que gente cantor, né, assim, conhecido, reconhecido, assim, que você teve contato, que foi quando ele foi numa igreja lá em Itaquera, Sim. lá, né, que a gente morava lá nessa época, e você viu o Baruch, Foi, né? e eu sempre fui mais da MPB, né? Sim. Então, aí aquela voz suave, Ixi. aquela melodia, eu falei, é esse aqui mesmo. Cara, a Helene esconde o jogo, mas a Helene... Ela tem um currículo aí, né? Tô cara, entendendo. Tem. Ela esconde o jogo, ela esconde o jogo. Próxima audição, ela participa lá. Cara. Bom, muito... Já falaram pra mim, não esconde seus talentos. Por favor, viu? Vou repetir, não esconda seus talentos. Não, é mal barato porque assim, a Helene virou agora, quando tem o grupo das irmãs lá, ela virou... É uma piada Entendi. interna. Aí virou o grupo das irmãs, Entendi, ela virou a irmã que canta. Mas, cara, sensacional, cara. Sensacional você trazer. E onde que foi, assim, o lugar que você teve... Vamos falar primeiro do ministério, depois a gente Sim. leva pra sua carreira. Onde você teve essa oportunidade de estar à frente do louvor, assim. Sim, sim. Então, aí eu comecei a me dedicar. Aí na igreja, naturalmente, comecei a solar algumas canções. Na época não era tanta gente que cantava na equipe de louvor, né? Então eu levei um tempinho até entrar na equipe de louvor. Depois eu comecei a entrar a cantar com a equipe de louvor. E ali eu comecei a desenvolver o meu, como é que fala? A minha facilidade de liderar também, que eu até então não sabia, né? Aí eu comecei também a reger o grupo de adolescentes junto com as minhas irmãs na época. Eu tenho 3 irmãs que as 3 eram maestrinas, né? As 3 cantam, as 3 tocam um instrumento de cordas. Uma toca viola, outra violoncelo e outra violino. Nossa, cara, toca viola. É fogo. Já tem uma orquestra em casa. Tem uma orquestra em casa. E meu irmão pai é é regente. trombonista. E o pai é regente. E meu pai é gente.
Aí eu comecei a me Pô, o próximo dedicar. aniversário que tiver lá de alguém, leva a gente, mano. Porque deve ser mó festa na casa dele, né? E cara. Vixe, É. é um povo que gosta de falar alto, gosta de cantar, é por aí. Aí eu comecei a me dedicar e através disso, essa facilidade eu comecei a trabalhar fora também. Comecei a cantar em casamento, como eu falei. E aí nessa época, por isso que eu falei do Baruch, uma vez ele estava em Marília, ele começou a namorar a Rebeca, e a Rebeca era da minha igreja, Rebeca Nemer, né? Sim. E eu não sabia, eu me lembro que eu cheguei com um CD dele pra uma pessoa, eu peguei e falei assim, nossa, cara, você precisa ouvir esse cara aqui, o CD que ele lançou pela Bom Pastor, né? Aí acho que foi a Marília, uma colega minha, morava em Marília, chamava Marília. Nossa, que Ela pegou e coincidência. falou assim pra mim, a Rebeca tá namorando ele. Eu falei, é sério? Falou, aí por coincidência, na outra semana ele veio no culto, e foi no culto de jovens, e eu tava cantando. E eu não vi ele, eu só vi ele no final do culto. Porque aí o pessoal apresentou ele, chamou ele, foi lá, cantou. Foi uma bênção, né, cara? Eu tava amando o CD dele, já tava quase furando, de tanto cantar. Aí no final, por isso que eu gosto de falar dele, porque ele é um dos caras que tem uma sensibilidade ímpar, né? No final do culto ele veio, falou comigo, me deu vários conselhos. E aí eu falei pra ele dessa vontade que eu tinha de vir embora pra São Paulo pra me dedicar, né, profissionalmente, de fato ao meu ministério e profissionalmente também com música. E aí ele falou pra mim, quando você chegar lá, me chama que eu vou dar um jeito de te ajudar. Olha E só. me ajudou. Olha de só a verdade. diferença. Quando eu cheguei aqui, eu liguei pra ele, ele falou, fica tranquilo, sabendo que você tá aí, com a oportunidade que surgir, eu vou te ligar. Não deu 4 meses mais ou menos, ele me ligou, aí eu gravei a primeira vez com ele e nunca mais parei. E esse foi o primeiro CD que você... Não. Aí eu comecei a fez a gravar participação. com ele. Comecei a gravar vocal. Ah, tá. Depois, isso foi em 2001 para 2002. Aí o meu CD eu fui gravar em 2009. Mas desse tempo todo, interessante dizer, aí eu entrei na banda do Baruch, fazer vocal com ele, na banda Salos, né? Não entrei na banda, comecei a fazer vocal para ele. E aí eu aprendi muito, cara, como é bom ouvir o Baruch ministrando, né? E viajava com ele, e às vezes ele até falava para mim, poxa, não tem paga, né? Não tem cachê. Eu falava, não, cara, eu quero ir. Porque aquilo ali era muito bom para mim aprender, né? As experiências de ministração que ele trouxe para mim foram ímpares, que eu guardo até hoje, né? E aí eu aprendi muito. Fui aprendendo. Aí quando foi em 2009, ele falou para mim, cara, ele montou um selo que chamava Salos Productions na época. Aí ele falou para mim, eu quero gravar um título de Black Music, você quer gravar? Aí eu falei, não, vamos embora. Tava ali num processo com Deus, tava querendo ir embora do Brasil para os Estados Unidos, mas Deus não deixou. E aí eu assinei com a Salos. Aí foi quando eu gravei meu primeiro CD. Eita. Só que já tinha uma caminhada, né? Já tinha aprendido muito. Então, uma coisa estruturada, né, Mozart? Às vezes já tinha amadurecido, né? Para não subir para a cabeça. Porque às vezes a gente entra na igreja lá, por exemplo, nessa conferência aí, a gente convidou algumas pessoas de fora e o que impactou as pessoas, porque assim, vieram para ver lá morada, vieram para ver SLED e tal, mas assim, cara, quando os caras, começou ali a ministração, que aí eles viram o pessoal da nossa igreja da casa, os caras, eles são muito fera. A Kelinha falando do Mozart, ela queria falar com ele, ficou até com vergonha. Devia ter falado. Mas assim, e aí a pessoa acha que aquele resultado da noite pro dia. É da noite pro dia, Perfeito. Né? Você dormiu assim e acordou cantando igual um passarinho lá, cara. Eu falo para as pessoas que todos os cantores, para a glória de Deus, todos os cantores que eu admirava em Marília e na minha construção que eu ouvia, que eu comprava CD, cara, Deus me colocou do lado para trabalhar. Conheci todos, sem tirar nenhum, eu conheci todos que eu gostava, assim, nacionalmente falando, né? Fora do Brasil, conheci alguns. Falta alguns ainda na minha lista, meu Deus. Vai chegar. Mas assim, e a Kelinha, esse que ele falou, quando o Maverick veio na Conferência Destina, ela cantou com eles lá. Eu acho que fizeram um teste. Eu acho que eu vi um Você tinha que postar um story lá cantando uma trecho da música. Ela. E aí ela recebeu no direct lá, você tem que estar amanhã. E era aqui, era por aqui. Gravou com eles. Ela gravou com eles. Já pensou, cara? Que honra,
cara? Não, mas isso é bom, que isso faz parte da construção, né? Eu gosto de dizer que eu convivi nessa gama de pessoas que eu admirava. Teve muitas pessoas que eu, assim, não me arrependi de ter conhecido, mas me frustrei. Mas boa parte foi muito amigável comigo, muita gente me ensinou muito. E se é uma coisa que eu aprendi, logo cedo era ouvir. O Baruch mesmo, às vezes ele me repreendia, falava, Rodrigo, não é por aí, é por aqui. E eu levava aquilo para casa e melhorava. Então, assim, a construção, ela também vai ser, no caminho da construção, Deus também vai colocar pessoas que vão nos ajudar, né? Pessoas que têm um pouco mais de experiência para chegar para a gente e falar, não é por aqui, é por ali. E às vezes de uma conversa, às vezes de uma carona, eu ouvia coisas e eu falava, poxa, preciso fazer isso. E aí eu fui crescendo. E até aquelas que não foram legal também nos ensina, né? A Com não certeza. fazer a mesma coisa quando você tiver. Com certeza. E se você tiver amigos que também só te põem gás, você vai quebrar a cara. Exato. Tem que ter aquele cara que tem a sensibilidade. Que bom que o Baruch foi esse anjo aí na sua vida, cara. Não, até hoje, ele é um cara que eu tenho um carinho absurdo. Eu falo pra ele, às vezes ele me liga e fala, pô, ligava, né? Agora não com tanta frequência, mas às vezes ele me ligava e falava, vamos gravar um vocal. E eu falava, cara, pô, não vou poder. Aí ele falava, velho, agora não pode, né? Porque ele é muito brincalhão. Ele é muito brincalhão. E às vezes eu falava não e meu coração ficava doendo, né? Porque eu queria ir, né? Mas é um cara, assim, fenomenal. E você verdade. Foi indo, né? Pingando aí de lugares em lugares. Como é que veio parar aqui? Então, aí eu fui crescendo. Voltou para casa. Musicalmente. Mas eu já morava aqui em Barueri, né? Em São Paulo. E aí eu congregava ali no centro de Barueri, no Belém também. E falando da The Alpha, eu já conheci algumas pessoas. Eu não mudei muito de ministério, né? E aí eu me lembro que eu conhecia já algumas pessoas e aí Deus já havia falado comigo que meu tempo no Belém tinha acabado. E aí isso já uns 4 anos atrás, né? Já tava. Eu tenho medo de ouvir essa frase, mano. Mas, ó, é uma frase boa, sabia? Porque, assim, nós ouvimos, né, esse final de semana da conferência sobre ciclos, né? Às vezes, o ciclo, quando ele se encerra, é porque Deus tem algo novo para você, né? E às vezes não é tão simples se desprender do... Porque você tá na sua zona de conforto. Exato. Né? E eu tava bem, eu tava numa igreja que eu já tinha voltado, uma igreja que eu já tinha amigos. Então eu já tinha convivido, além do tempo que eu fiquei, vamos supor, 7 anos no interior, quando eu voltei eu continuei a conviver com esse povo e fiquei 21 anos. E aí eu me lembro que Deus começou a falar comigo. Deus não usou ninguém para falar logo de cara. Deus começou a falar comigo. Acabou seu tempo. E aí eu, ainda relutante, né? Porque falei, não, vou sair daqui, meu Deus, não, vou sair daqui, não, aqui eu tô em casa. Até o dia que não deu mais, que aí Deus começou a não tirar o carinho pelas pessoas, não, tirar do meu coração que era para eu estar ali. E aí eu entendi que se eu não saísse, eu ia atrapalhar o crescimento de outros ali. Verdade. Porque assim, eu tinha cargo lá, e lá é uma igreja aqui perto, igreja ADR hoje, e são pessoas que eu tenho um carinho enorme, fazem parte do meu crescimento, e eu chego lá hoje e é aquele abraço de rolar no chão, de tão forte que é. Mas assim, para que outras pessoas ali crescessem, eu precisava sair. E também, quando eu vim para a The Alpha, também tinha algo que Deus queria comigo ali. Sim. Eu não sabia exatamente o que era. Tanto que eu fiquei na The Alpha uns 6 meses, mais ou menos, cultuando. E assim, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, resumindo que quando eu cheguei ali, Deus falou comigo que era ali, eu ainda assim continuei congregando, mas não cheguei logo de cara assumindo já querendo nada. subir. Não. E uma coisa que Deus ressignificou nesses 21 anos, porque desses 21 anos que eu convivi na outra igreja, eu já tinha cargo. Eu fui tendo cargo. Regente, de regente eu virei coordenador, de coordenador eu virei líder de jovens. E aí eu tava 100% envolvido mesmo. Se quisesse pregar um prego na parede, eu tava lá envolvido. Tava servindo. Né? E aí daqui a pouco eu não tinha nem cargo nenhum. O único cargo que eu tinha era o melhor cargo, né? Ser esposo da minha mulher na hora do culto. Sentado do lado dela. E era uma das coisas que eu não me lembrava de ter feito. E foi uma das coisas que ressignificou. Às vezes eu olhava lá pro altar e eu falava, nossa,
acho que eu tenho que estar lá em cima. E o Espírito Santo me corrigia. Não, 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 não. Você tem que estar aqui. Aí eu olhava para minha esposa, aí eu comecei a pegar na mão dela, comecei a cultuar do lado dela. Sim. E isso foi me curando, porque eu estava escravo do cargo. Eu não tinha percebido. É forte isso aí que você tá falando, hein? É forte, eu estava escravo do cargo. Mesmo com a melhor das intenções. Esse dia eu ouvi uma pregação que a pessoa falou justamente isso. Às vezes, o que está te destruindo não é aquilo que te faz mal, é aquilo que está te fazendo bem. E é aquilo que você faz com alegria, né? E eu me lembro que esse período que eu fiquei no banco, ali na De Alfa, foi um tempo assim de refrigério para minha casa, para o meu lar. E assim, muitas coisas no meu casamento foram curadas ali. Ainda que aos meus olhos eu falava, não, mas não tem nada de errado. Tinha alguma coisa para Deus fazer ali. E eu me lembro que acho que foi um domingo, o pastor Jairo pegou e falou sobre estar disponível. Uhum. Não sei se você lembra, faz um tempinho. Sim. Mas ele pregou sobre isso. Você precisa estar disponível. E aí meu coração começou a queimar, que era o momento de eu me disponibilizar. E aí não demorou muito tempo. Naquele dia mesmo, minha esposa chorou muito, ela entendeu. Aí eu falei pra ela, filha, é melhor a gente parar de fugir, acho que já deu. E a gente já era membro da De Alfa, a gente só não tinha oficializado 100%, né? Porque eu realmente entendi que era o tempo da gente dar uma descansada. Aí eu me disponibilizei. E se alimentar também, né? Exatamente. É importante. Isso, e aí a gente continuou ainda indo à igreja, falamos com o pastor Jairo, com a pastora Cassiane, nos receberam de braços abertos. Foi ímpar o abraço que a gente recebeu deles. O abraço dela que ainda não recebeu. Um abraço de mãe, né? Exatamente. Nunca vou esquecer. E aí, depois de, acho que alguns meses, o pastor me convidou para ser líder da parte do louvor, né? Legal. Só que aí Deus já tinha falado comigo. Então, assim, quando ele chamou, eu entendi que era o tempo. E é importante, por exemplo, vamos estruturando a nossa conversa aqui, né? Sim. Quando você diz quando você diz lá no começo, dessa questão da parte espiritual ser até mais relevante do que a parte parte técnica, e hoje você passa isso para os seus liderados, o resultado é quando a gente entra na igreja. Sim. Cara, eu tenho uma experiência assim, como eu disse, eu nunca fui um músico bom, eu fui um músico esforçado. Sim. Mas e eu fiquei aí nesse período aí tocando, e eu fui me decepcionando com algumas coisas que são normais. Você pode estar, cara, independente no seu trabalho, né? A igreja não vai ser diferente. Sim. E eu larguei de mão de servir, e aí eu comecei a dar algumas brechas na minha vida, né? Então, assim, eu não tinha mais aquela questão de estar no ensaio, não tinha mais aquela questão de estar tocando no domingo, e eu gostava muito de futebol, então quando meu time ia jogar, eu preferia estar em casa agora assistindo, porque agora eu posso, né? Sim. E aí eu fui me esfriando. Esse esfriamento fez com que eu, ao longo do tempo, vou dar uma resumida, ao longo do tempo eu saísse da igreja. Sim. E eu vivi um período muito ruim da minha vida. Durante uns 7 anos eu vivi um período muito ruim da minha vida mesmo. Sim. E quando a gente vem para Barueri, que eu fiquei sabendo, por exemplo, né, eu fui cortar cabelo quando eu tinha, né? Fui cortar cabelo e o rapaz tinha uma TV como essa aqui, e ele deixou uns clipes lá, e aí entrou um hino da pastora Cassiane. Legal. E aí eu falei assim, nossa, lá na igreja a gente tocava muito hino da Cassiane e tal. E ele falou assim, você sabe que a igreja deles é aqui em Alphaville, né? Eu falei, não, a Cassiane é do Rio de Janeiro. Eu falei, não, a De Alfa, pastor Jairo e tal, não conhecia o pastor Jairo. E aí eu marquei com a Elaine, a gente já tava indo na igreja, mas assim, eu não tava indo num lugar que me confrontava para sair do vício que eu tinha. Entendi. E aí eu vim como fã. Falei, vamos lá, vamos ver, eu quero assistir e tal. E a gente veio. Então eu comecei, logo na sequência entrou a pandemia. Então começaram a gente a participar mais do culto online do que presencial. E assim, o vício que eu tive foi um vício de bebida, estive no fundo do poço mesmo. Sim. E eu lembro de um dia que eu tava sozinho, eu já tava bebendo muito. E eu só que como eu tava indo na igreja, eu tava lá curtindo o canal lá, inscrito no canal e recebendo as notificações. E aí no domingo chega a notificação do culto. E aí eu coloquei na TV, mas eu já tava alcoolizado. 10 da manhã no domingo, já tava bem alcoolizado. E eu lembro que eu tava com uma garrafa de vinho frisante assim, uma taça,
e já tinha tomado umas cervejas e tal, e comecei a assistir o culto, cara, e assim, ó, aquele dia em especial, sabe esse dia que você falou assim, hoje a gente vai cantar só em harpa? Sim. Então, nesse dia que eu tava assistindo, começou só a tocar hino da época que eu tocava, da época que eu era da igreja. E aí eu peguei o violão, e eu não sei tocar violão, mas eu arranhei umas notinhas lá. E aí, quando eu comecei a tocar, cara, não sei se pelo meu estado alterado ou se o que aconteceu, mas as notas batiam. Eu fui lembrando de todas as notas. Acredito. E foi como o Espírito Santo colocasse assim, cara, tipo um espelho na minha frente para eu me enxergar, sabe? Tipo assim, esse é o Emerson. Esse é o adorador, não esse cara que você tá sendo. Então, assim, por que que isso aconteceu? Porque eu tenho certeza que aquelas pessoas que estavam cantando naquele dia também se preocuparam mais com a parte espiritual do que a parte técnica. Perfeito. Então, você, além do impacto que vocês estão trazendo para as pessoas que estão dentro do templo, também isso está sendo levado para o mundo, né? Para o mundo. E o poder da libertação através do louvor. O poder da libertação através do louvor. Você tem alguma experiência assim que você estava cantando num culto ou num ensaio, alguma coisa assim que você viu assim um mover que o Espírito Santo realmente habitou naquele ambiente assim e você falou, nossa, isso aqui é sobrenatural, o céu desceu mesmo. Sim, cara, a gente que sai bastante, né? Quando a gente se permite, a gente vê coisas que a gente sabe que não é normal. Se eu fosse começar a contar todas, se vocês começar, se a gente começar a contar, vai um ano aí no mínimo ou mais. Vai virar uma série do muita Netflix. Coisa, né? Mas teve algumas experiências que me marcaram profundamente. Eu vou dividir duas rapidinho, pode ser? Claro. Uma delas foi na época que eu já tinha gravado meu CD, mas eu estava um pouco magoado porque as coisas não aconteceram como eu esperava que acontecesse. E aí eu me lembro que eu parei de orar. Essa foi uma experiência muito forte. Parei de orar, parei de me dedicar e comecei a deixar, de fato, a vida me levar, né? Não saí da igreja, mas comecei a parar de me abastecer, como eu sempre fazia, me preparava. E eu me lembro que me surgiu um convite para ir para a cidade de Barretos, que não era um convite para ministrar, era um convite para fazer um workshop vocal. E eu fui, aceitei. E eu me lembro que perto do evento, o rapaz que organizou, ele falou assim, Rodrigo, a gente resolveu fazer um culto à noite. Você pode ficar? Eu falei, tô aí já, vambora. Aí, beleza. Até aí, eu não estava entendendo o que Deus estava querendo de mim. Só que eu me lembro que, que Deus estava querendo de mim naquele momento, né? Eu não estava entendendo. Eu achava que eu ia lá fazer um workshop vocal e só. Beleza, tudo certo. Não vou precisar ministrar, não vou precisar abrir a Bíblia, não vou precisar ter o momento ali com Deus como eu estava acostumado, não vou precisar me preparar para isso. Porque todas as vezes que eu saio, eu gosto de me preparar. Mas nessa época eu estava meio rebelde. Eu não queria me preparar mesmo, porque eu achava que as coisas não estavam acontecendo. E aí eu me lembro que o rapaz que organizou o evento, ele falou assim, perto de eu viajar, ele falou assim, e é o seguinte, a gente vai fazer o culto, a gente vai abrir o culto, você vai cantar e você vai pregar e é tudo com você. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Já me deu um desespero. Eu falei, não, porque já fazia não mais que 2 meses, mas fazia mais ou menos isso que eu não estava orando mais. E aí eu me lembro que eu falei assim pra ele, não. Só que eu ia falar o quê pra ele? Eu ia falar pra ele, não, cara, eu não tô orando. Eu fiquei com vergonha de dizer isso. Aí eu falei assim, não, é melhor o pastor pregar. Ele falou, não, o pastor já falou que é você. Aí eu falei, amém. Cara, eu viajei aflito. Que loucura, né? Eu viajei. Os meninos que estavam comigo aqui, todos alegres ali, cara, divertindo. E eu aqui, ó. Jesus querido, cara, vou ter que pregar. Eu nem lembrava mais do workshop. Aí cheguei, fiz workshop. Acabou o workshop, eu fui para casa do pastor. E eu me lembro que na casa do pastor, o quarto que a gente ficou, era no último andar, né? Era 3 andares, assim, a casa do pastor. E aí,
como a gente viajou e já foi direto pro workshop, quando chegou na casa do pastor, os meninos que estavam comigo, eles caíram lá e deitaram, dormiram das 5 até as 7, que o culto ia começar às 7h30. Sim. Eu não conseguia dormir. Eu ficava olhando pro teto assim. Falava, meu Deus, cara, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E aquela aflição começou a me trazer desespero. Desespero. Eu falei, não, eu vou falar pro pastor que eu não vou pregar, eu vou só cantar e pronto. Aí eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo, nítido assim, só abre a boca. Não é e nunca vai ser você que vai fazer. Só abre a boca. E aquilo começou a me confortar, assim, me confortar. E aí eu não consegui dormir. Fui, tomei banho, voltei, acordei os meninos, fomos para a igreja. Chegamos na igreja, isso já tinha passado o workshop, tudo. Chegamos na igreja, começamos a cantar, e aí foi uma bênção, o louvor. Aí daqui a pouco já chegou a hora da palavra, daqui a pouco eu tava com a Bíblia aberta, falando de Deus, e daqui a pouco eu não vi mais nada. Não vi mais nada, fugiu assim, ó, não vi mais nada. Eu só me lembro de ouvir a voz do Espírito Santo mandando eu abrir o olho. Olha que louco. E aí a voz do Espírito Santo falava assim pra mim, abre o olho. E aí, assim, por alguns segundos eu perdi assim a noção do tempo. E aí quando eu abri o olho, eu vi um rebuliço na minha frente, cara. Pessoas jogadas no chão, pessoas de joelho, pessoas se reconciliando. Cara, uma coisa louca. E aquela apoteose da presença de Deus forte, cara, e eu sem entender nada. Aí o Espírito Santo falou novamente comigo, nunca vai ser você, sempre vai ser eu. A única coisa que você precisa fazer é abrir sua boca. E aí ali, o Espírito Santo me encheu de um gozo tão, tão forte, que eu falei assim, não, se é Deus aqui, eu vou provar ele. E ao mesmo lado, eu gosto de falar isso, porque ao mesmo tempo que eu falava isso, algo dentro de mim falava assim comigo, para com isso. Para com isso. Não... E aí, o que eu fiz? Eu tinha duas alternativas. Ou eu vou para frente, ou eu vou sentir temor, né? Ou sentir temor não, ou eu vou sentir medo. Temor é respeito, né? Aí eu me lembro que eu peguei, a minha mão foi na boca, assim, com o microfone. Aí não tinha mais escapatória. Eu ia falar no microfone. Aí eu falei, eu vou falar no microfone. Aí eu peguei e falei assim, Deus... Se o senhor está aqui nesse lugar, eu preciso de um sinal. E tem que ser sobrenatural. E ao mesmo tempo, dentro da minha cabeça, uma voz falava, para com isso, Rodrigo, você vai passar vergonha. E eu falava mais alto. Eu gritava, Deus, eu quero um sinal da tua presença aqui nesse lugar. Eu não quero dor de cabeça, não, eu quero algo diferente. Não falei o quê, mas eu queria algo para eu ter certeza, e eu disse essas palavras. Eu quero ter certeza, Senhor, que hoje a tua presença está aqui. E as pessoas que estão aqui, eles vão saber, nessa semana, se realmente o Senhor esteve aqui nesse sábado, ou se eu vim de São Paulo aqui, de Alegre. Foi mais ou menos essas palavras que eu falei. E aí eu tirei o microfone da boca, eu fui lá para trás, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Só que ao mesmo tempo, dentro de mim, algo falava para mim, glória a Deus, continua firme. Aí vim embora, assim, aquela angústia que eu tava sentindo já tinha saído. Aí eu lembro que eu pedi para que os irmãos me contassem dentro de 5 dias o que Deus ia fazer. Sei lá, em sã consciência, talvez eu nunca falaria isso. Porque não era do meu perfil falar isso. 5 dias. Eu sei que tem pessoas que falam, não tem nada contra. Mas aquele dia Deus me usou para falar isso. E ao mesmo tempo que partia de mim, partia do meu espírito. Era muito forte. E aí eu me lembro que passou segunda, terça, isso foi no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando foi na quinta-feira eu pedi 5 dias. Na quinta-feira, o rapaz, o nome dele era Fernando, ele me ligou. E eu me lembro que eu tava aqui no Boulevard de Barueri. Aí ele pegou e me ligou e eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, tudo. Aí ele falou, é o Fernando. Eu tinha esquecido do que tinha acontecido. Aí ele falou assim, Rodrigo, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou assim, você lembra que você pediu 5 dias para Deus te dar um sinal? Aí eu falei, lembro. Aí as coisas começaram a voltar. Aí ele pegou e falou assim, Rodrigo, naquele dia tinha uma mulher na primeira fileira que ela nasceu, meu Deus, nasceu paralítica, eu não lembro qual a deficiência, mas ela não andava. Aí ele falou, na segunda-feira ela andou. Olha só. Aí na hora eu comecei a falar em mistério ali no centro de Barueri.
no Boulevard. Eita, Ninguém agora. entendia nada. Eu parei, comecei a falar em mistério, aí ele falou assim pra mim, você não tá entendendo. Ela nunca andou, mas ela falou que as suas palavras entraram dentro do coração dela e na segunda-feira ela simplesmente levantou. Aí falou assim, ela tá querendo falar com você, só que aí acabou que eu não consegui falar com ela. E aí ele ficou aquele momento comigo, aí ele desligou o telefone, eu sentei no Boulevard ali, eu fiquei olhando pro céu assim. Eu falava, meu Deus, me perdoa. Comecei a pedir desculpa. Por quê? Porque eu desafiei Deus, mas eu não estava preparado. Eu não estava preparado para entender que toda vez que você prova Deus, ele reage. E assim, essa foi uma experiência muito forte. E dali para frente, meu ministério tomou outro rumo. Porque aí eu falei, agora eu quero isso direto. E começou a acontecer. Curas e curas, enfim. E uma das vezes que também eu gostaria de contar foi uma vez que eu estava ensaiando com os meus amigos na igreja. Eu comecei a contar para ele ontem, mas eu gostaria de contar com mais detalhe. E a gente estava ensaiando e era a igreja nossa lá era uma igreja acústica, né? E ela não tem espaço assim para reflexo, né? A igreja acústica, né? Enfim, mais ou menos assim, cheio de cortina, não tem como ter reflexo. E lá no final da igreja tinha um espelho, bem em cima assim. E aí eu me lembro que a gente começou a cantar uma música muito simples de um grupo chamado A Capela. E a música era mais ou menos assim: pude ver tua glória, bem simples. Pude ver tua glória, pude ver tua glória e o teu poder, Jesus. E a estrofe desse hino, ela falava sobre Jesus passeando com os discípulos e operando milagres, né? E tanto que eu nem traduzi essa música, a gente só traduziu o refrão. Mas eu sabia o que a música queria dizer, né? E a gente começou a ensaiar ali, eu tava com o teclado aqui, encostado na parede, mais dois aqui, mais um ou dois ali, que eram os meninos que cantavam comigo na igreja. E a gente começou a cantar essa melodia e a gente começou a girar um loop. E não saía dessa parte, E aí daqui a pouco eu comecei a sentir algo. E eu fechei o olho, aí daqui a pouco eu comecei a falar em mistério e aquilo foi muito, muito forte, assim, perto de mim, né? E aí, do nada, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi os meninos chorando, assim, né? Falando em mistério com Deus e tava um negócio muito diferente. Era, de fato, a presença de Deus ali. E aí eu olhei para a direita. Quando eu olhei para a direita, lá no final da igreja tinha um espelho, como eu falei, né? Que beirava a galeria toda, assim. E aí, quando eu olhei no espelho, eu vi um ser passando, assim, ó. Meu Deus. E eu vi o cotovelo dele, eu vi as mãos, assim. Meu Deus, era muito forte. Eu vi as mãos dele, eu vi esse movimento, assim. E na hora o Espírito Santo falou comigo, eu não estou lá, eu estou te mostrando lá, mas eu estou aqui. É o reflexo só. Era o reflexo. E aí, para minha surpresa, e essa vem a melhor parte, eu falei, meu Deus, quando eu virei para falar com os meninos, todos estavam vendo. Uia. Meu Deus, cara. Deus, Ali Deus tomou a gente ficou horas ali, horas falando em mistério. E a gente tinha um grupo nessa época, né? E aonde a gente chegava, que a gente ia contar, a gente não conseguia terminar de contar. Deus tomava a igreja, foi algo muito forte, né? Glória a Deus. E o mais incrível era que era uma música simples. E ele fez questão de mostrar pra gente que ele estava presente, né? E isso é muito forte. Eita, Dentre Deus. outras aí, essa daí foi uma das mais fortes. Meu Deus, enquanto o Mozart se recupera aqui, toma uma água, eu tenho um recadinho para você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Gente do céu, que experiência, hein? Muito. Que experiência, Muito que incrível. experiência. Mozart, acho que você deixou várias mensagens hoje aqui através do seu testemunho Verdade. que supera. Porque assim, cara, às vezes as pessoas vão falar assim, vai levar um artista lá, né? Vai Sim. levar um cantor. Não, é um ser humano que está Exato. entregue, que está disposto, que está disponível, que busca cada dia mais
derramar sobre as pessoas a unção que você recebeu, cara. E você, eu quero testemunhar aqui na sua frente, sim, cara, que Amém. você é uma bênção pra gente. Verdade. A gente, Amém. quando vê você cantando, a gente vê a sua entrega, a gente vê Glória a que Deus. não é uma coisa para se aparecer, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua Amém. vida. E que eu quero que Deus continue te abençoando, amigo. Amém. Por onde você andar, por onde você entrar, por onde você sair, que sempre a glória de Deus se manifeste na sua vida, viu? É um grande Esse é o prazer, é um grande prazer, cara, Amém. ter você aqui. E como é uma pergunta de praxe nossa, né? No finalzinho a gente sempre faz. Se você pudesse resumir a tua vida em 1 minuto, como seria? Olhando aqui para essa câmera aqui, ó. Meu Deus, em 1 minuto? Pode passar um pouquinho. Vou lá. A minha vida em 1 minuto Cara, eu sou alguém que busco constantemente não ser notado. Constantemente. Principalmente quando eu tô cantando. Eu gosto que as pessoas vejam Deus. E toda vez que essa reação acontece, eu me alegro, né? E isso é algo que eu trago muito nas minhas escolhas, nas minhas músicas. Eu não canto músicas que não falam comigo, eu não falo algo que eu não acredito que seja verdade. E eu acho que a melhor forma, eu vou até pegar aqui um versículo que define muito a minha escolha, né, como ministro. Deixa eu pegar aqui. Amém. Glória a Deus, cara. Acho que isso aí já completa esse 1 minuto aí. Amém, cara. Glória a Deus. Que está em Mateus 5:16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Amém. Se a gente conseguir permanecer neutro quando a gente estiver fazendo algo, a gente está conseguindo viver o propósito. Glória a Deus. Glória a Ao Deus. servir Amém. sem ser visto. Né? Exato. O pastor sempre fala. E aí, você faz o resumo ou eu faço Não, hoje? faz o resumo hoje que eu tô sem palavras. Amém. Eu acho que a grande mensagem que fica hoje é a sua unção vai superar a sua técnica. Precisa. Tem que superar a sua Precisa. Tem que técnica. superar. A sua entrega, a sua busca, ela tem que ser maior do que o desejo de estar lá, como o Mozart falou, servir sem ser visto. Olha que lindo o que ele fala. Tipo assim, a minha busca é não ser notado, mas porque o nome do Senhor se glorifica através da minha vida. Cara, eu acho que Amém. eu gostaria de verdade que todos os ministros de louvor tivessem esse entendimento que você tem, viu? Você é uma bênção, Amém. cara. Você é Glória uma a Deus. bênção. Glória a Deus. É isso aí. Tamo Gente, junto. você quer deixar um abraço, Cara. mandar uma mensagem para alguém aí? Fica à vontade. Bom, primeiramente quero agradecer a vocês de verdade pelo espaço, como você já conversou comigo, eu sei que é desafiador, né, estar aqui, mas eu tenho certeza que Deus, ele cuida de todos os detalhes, né, agradecer toda a equipe também, que Deus abençoe vocês, e a você que está em casa, o segredo é só um, obediência e viver o propósito, né. Deus abençoe vocês, mandar um abraço a minha vida lá, que tá em casa, né? Minha esposa, eu falei pra ela, hoje eu vou chegar bem tarde. E minha pequena também, que completou 6 meses de vida, né? E eu tô vivendo um momento ímpar, né? Sendo pai, né? Às vezes eu me pego ainda, poxa, eu sou pai. Virei pai, de fato, né? Mas é isso aí, é uma honra poder estar aqui, poder falar de Deus, é algo que deixa o nosso coração alegre. Amém. Obrigado pela Obrigado por ter oportunidade. aceitado o convite. Amém. Quero voltar, viu? Opa, vai voltar Traz o suadão. pai. Vou trazer. É isso aí, eu espero você na próxima semana. Eu cresci, graças a Deus, eu cresci ouvindo coisas boas. Então, assim, por causa do meu pai mesmo, e por causa da minha mãe. Então, existe uma coisa muito interessante, que a criança absorve coisas que ela às vezes não é a intenção, mas ela absorve, né? Uhum. Então, eu acabava absorvendo. Meu pai, hoje ele conta pra mim, né, que às vezes ele treinava na sala ao lado, e do nada, às vezes eu começava a reproduzir na voz o que ele estava lendo na partitura. E às vezes ele conta pra mim que ele ficava intrigado, ele falava, meu, como é que ele tá reproduzindo isso?
E às vezes eram coisas difíceis, mas é que já estava dentro de mim Sim. algo ali da parte de Deus, e eu defendo que o dom ele não é nada sem lapidar. É. Mas já existia um trabalhar de Deus dentro de mim, mas até esse momento que eu falei para vocês, eu nunca pensei em cantar profissionalmente. Eu gostava de ouvir música, eu gostava de cantar, mas sentar para estudar um instrumento, vixe. O pastor fala, né, que o dom, você não tem o dom te tem, né? Exatamente. Porque ele é mais forte que você e em algum momento ele vai ser colocado para fora. E é Ele uma vai coisa falar. que você faria de graça. Com certeza.